na disciplina de temas atuais em educação física, esporte e lazer, no curso de licenciatura em educação física da Universidade Federal de Alagoas, 17/11 de 2020, no ensino remoto, no período letivo excepcional. Hoje, na disciplina, como foi combinado com o grupo todo, iremos iniciar uma série de 4 seminários, tá, com algumas temáticas da atualidade, elegidas pela turma, né? Então, isso a gente discutiu anteriormente, as temáticas que a gente poderia trabalhar nessa segunda unidade, né? E ficou na responsabilidade dos alunos apresentarem essas temáticas e a gente discutir também essas temáticas logo após a apresentação, porque o seminário ele tem um caráter de discussão, não é só de apresentação, né? O seminário ele tem esse caráter de discutir um tema, mas antes de discutir o tema, esse tema é apresentado. Então, é o que o primeiro grupo agora vai fazer, com a temática da educação física escolar, que é a nossa praia, vamos dizer assim, né? Relacionando a questão da pandemia e a segurança nas aulas. E depois temos um segundo tema também relacionado à questão das aulas de educação física e pandemia. E então, a apresentação já está na tela do primeiro grupo e eu passo a palavra ao primeiro grupo e eu fico aqui passando os slides na hora que vocês precisarem. Tá? Então, o grupo é composto por Elian Marinho, Laísa Damasceno, Gabriel Esdras e Rosiane Gomes. Fiquem à vontade. Eu vou desligar minha câmera, tá certo? E meu microfone e a gente vai se comunicando. Agora vocês podem dar continuidade e começar a apresentação. Bom dia, pessoal. Bom dia. O áudio tá bom? Estou escutando. Pronto. Professor, só passa o primeiro slide, por favor. Gente, antes da gente começar, eu só queria deixar claro, porque muita gente tem dúvida sobre a diferença entre pandemia, epidemia, endemia e surto. Então, a gente trouxe aí uma definição breve do que é a diferença de cada um. Então, pandemia é o que a gente está vivendo hoje. É a disseminação mundial de uma doença que afeta uma região, se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Epidemia é a propagação de uma nova doença em um grande número de indivíduos, sem imunização adequada para tal, em uma região específica. Próximo slide, por favor, professor. Endemia, diferente das outras classificações, não leva em consideração o número de ocorrências de uma doença, mas sim a frequência com que ela aparece em uma determinada região. Os surtos são definidos por quadros de disseminação com números crescentes em pouco período de tempo, porém, são concentradas apenas em uma região. Pode passar, professor, por favor. Gente, o contexto histórico nos mostra que essa não é a primeira e possivelmente não será a última pandemia que a gente vai viver. A primeira grande pandemia foi a peste negra, em 1347. Ela matou cerca de 50 milhões de pessoas. Alguns séculos depois, surgiu a cólera. Considerando a quantidade de pessoas dessa época, ela também foi uma pandemia,
surgiu em 1817. Matou cerca de 350 pessoas. A tuberculose também. Hoje a gente tem vacina, hoje a gente tem tratamento para a tuberculose, mas na época ela matou 1 bilhão de pessoas. A varíola, pode passar, professor, por favor. A varíola também, ela matou cerca de 300 milhões de pessoas. Só que a gente tem que considerar o quê? Outra também importante, por favor, professor, pode passar. A gripe espanhola, ela é considerada a mãe de todas as pandemias. Ela matou cerca de 20 milhões de pessoas e 80% da população foi contaminada nessa época. Só que a gente tem que considerar a condição de higiene da época, de cada época, né? Sobretudo o avanço da tecnologia e das ciências, porque lá não tinha, né, nessa época. Durante a peste negra, por exemplo, professor, passa o slide, por favor, rapidinho. Depois o senhor volta aí. Durante a peste negra, por exemplo, a única forma de prevenção dos médicos era essa vestimenta aí, se vocês puderem ver aí. Roupa de couro, chapéu de couro, eles eram vestidos da cabeça aos pés. E essa máscara, que é da gente, é bem discretinha, deles, eles, nesse formato de pássaro, de bico de pássaro, eles utilizavam ela porque acreditavam que a peste negra era transmitida pelo ar, foi um envenenamento no ar. E nesse espaço do bico, eles colocavam cerca de 50 ervas, acreditavam que ficariam protegidas da contaminação. Hoje, graças a Deus, possuímos tratamento, vacina para a maioria dessas pandemias que ocorreu. Fora essa, existem outras, mas eu só trouxe uma das principais que mudou o rumo da história, realmente. E hoje, gente, estamos vivendo a pandemia, né? Isso, 2019, 2020, a pandemia Covid-19. Então, atualmente, o Brasil... O professor pode deixar lá, viu? Atualmente, o Brasil, hoje, até ontem, matou cerca de 140 pessoas por dia. Mas em seu auge, ela chegou a matar aproximadamente 1.500 pessoas por dia. Hoje, totalizamos um percentual, um total de mais de 1.300.000 pessoas mortas em todo o mundo. E atualmente a nossa única forma de prevenção, até que se descubra uma vacina, que temos uma possibilidade de uma vacina no futuro, é utilização de álcool em gel, uso de máscara, especialmente o distanciamento social, a quarentena, o isolamento social, água e sabão. Porém, muitos cientistas estão trabalhando na tentativa de achar, né, uma forma de prevenção mais eficaz, né, a vacina. Agora, qual a relação de todas essas pandemias? A alta capacidade de contágio, a forma como as pessoas se comportam e a forma de combater a doença e o isolamento social, que todas essas pandemias do mundo, que ocorreram no mundo todo, a única forma de tentar disseminar, de tentar evitar o contágio, todas as pandemias, independente da época, foi o isolamento social, o distanciamento. Foi a única tentativa até que se pudesse conseguir uma forma mais eficaz de combater a doença. E sabemos que todas as pandemias mudou o contexto da história, né? Isso? E mudarão, inclusive essa que nós estamos vivendo. A qualidade de vida é alterada, a educação, a economia, a política e o contexto histórico mesmo. Todos serão afetados devido a essa pandemia. Por que a qualidade de vida? Devido ao distanciamento social, devido ao isolamento. Muitas pessoas precisavam ficar em casa, as escolas pararam, crianças ficaram em frente ao computador, à TV. Então, isso interferiu para que ela pudesse praticar atividade física, fazer uma caminhada, ficar ao ar livre. Então, isso ajuda na incidência de obesidade e, consequentemente, a falta de atividade física vai ajudar no agravamento da doença, porque vai disseminar tanto a obesidade quanto doenças crônicas, né? As aulas, por que a pandemia afeta a educação? Escolas fecharam, os professores tiveram que se reinventar, tiveram que procurar meios de transmitir aula de educação física, de matemática, de português. Então, os alunos meio que foram prejudicados com isso, porque como é que eles vão conseguir ter um aprendizado melhor? Porque muitas vezes os pais não têm condições, são meio leigos para transmitir determinadas atividades para os alunos. Então, mesmo que o papel do professor seja importante, os pais também em casa
tem uma dificuldade para transmitir esse assunto para os professores, apesar da forma que os professores possam transmitir, falar, tirar dúvidas, mas se não trabalhar em conjunto com os pais, os alunos vão se sentir mais prejudicados, né? Não vão conseguir ter um aprendizado eficaz. Bom, a economia. As lojas precisavam fechar, o comércio, empresas. Muitas delas, depois que reabriram, não conseguiram se reerguer, porque tiveram que manter funcionários, pagamento, aluguel, fornecedores, diversas despesas. Então, quando voltou a reabrir, que o comércio, que a vida aos poucos está voltando, né? Mas, assim, isso afeta diretamente a economia, não só do Brasil, mas mundialmente. Por que a política? Eu coloquei política porque, ao meu ver, a forma de enfrentamento da Covid, a forma de como você se comunica com determinados países, com determinadas regiões, a forma como o governo enfrenta a pandemia, repercute diretamente nas relações políticas deles, internacionais. Então, um exemplo que eu posso dar eu acho que a derrota de Donald Trump, que eu acredito que foi devido à forma de enfrentamento que ele teve durante a pandemia. Então, eu acredito que isso pode chegar a atingir, né, o nosso governo, do mesmo jeito que Donald Trump, infelizmente, não soube combater o coronavírus, teve dificuldade, eu acho, de forma arrogante. Eu acredito que no nosso país também pode chegar a vir a acontecer isso. Então, o que isso nos mostra? Que a história da humanidade será novamente afetada, né? Isso devido aos impactos sociais, econômicos, políticos dessa pandemia, dentre outros acontecimentos que será lembrado ao longo da história. Aqui a gente pode ver que, comparando a vestimenta dos médicos do século XVII, assim, isso virou um momento de piada na época, inclusive porque ninguém entendia, isso gerou confusão, pânico nas pessoas. Então, hoje a gente tem uma ciência mais avançada, mas independente disso, essa pandemia vai mudar o rumo da história. Então, tanto do setor econômico, social, político, educacional, enfim. Gente, alguma dúvida? Conseguiram entender? Desculpa a rapidez, é porque o professor dividiu o tempo em 5 minutos e eu fiquei meio... Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu acho que agora sou eu. O senhor pode passar, por favor, o próximo slide, professor Chalita. Bom dia, pessoal. Bom, eu vou adentrar um pouco mais no contexto, né, do que a minha amiga falou, né? Aliás, um pouquinho, né, que foi justamente as consequências da pandemia, né, em vários contextos. Como ela falou, esclarecidamente, eu acredito, ela falou que da economia, falou da política, falou de vários contextos, né, que a pandemia em si encarregou, trouxe várias consequências. No entanto, voltando à nossa perspectiva para a área da educação, né, acarretou, né, trouxe uma grande consequência em forma de, digamos assim, de uma evasão meio que obrigatória, não é? Que foi a questão, né, que foi incluída aí a questão do isolamento social. Então, adentrando mais um pouco nessa questão de isolamento social, né? Ele trouxe também outras consequências, né? Digamos assim, podemos dizer, uma pandemia dentro de outra pandemia, não é? De acordo com algumas pesquisas, né? Elas falam muito da questão do sedentarismo, ou seja, um dos males da década, né? Como é mencionado em vários estudos, ou da década do século, sei lá, enfim. E isso, né, acarreta várias doenças crônicas e tantos outros problemas justamente por causa das inatividades físicas, né? Digamos, posso dizer também que a questão do isolamento social não trouxe somente a questão também da questão das aulas de atividade física, né? Os exercícios, as aulas em si.
Pode passar, professor, por favor? Pronto, aí o que acontece? Eu trouxe aqui esse pequeno trecho, né? Também de acordo com algumas pesquisas, que fala o seguinte, que as recomendações da OMS para indivíduos saudáveis e assintomáticos são de, no mínimo, 150 minutos de atividade física por semana para adulto e 300 minutos de atividades físicas por semana para crianças e adolescentes. Ou seja, a realidade atual em qual estamos vivendo, né, deixa muito aquém essa perspectiva, essa probabilidade, né? Pode passar, professor, por favor? E para suprir essas questões, né, entra um grande aliado, um grande a favor, né, um grande atuante nesse período qual estamos vivendo, que são as questões das tecnologias, né? Ou seja, as tecnologias da informação e comunicação. Vem promovendo, vem facilitando, vem criando uma ponte como meio, né, facilitador para que haja esta continuidade da aula em si, tanto da aula lecionada quanto das atividades práticas. No próximo slide, pode passar, professor, a gente explica mais um pouco. Pronto, que é justamente o ensino remoto, né? O ensino remoto, ele vem trazendo, né, as grandes tecnologias, como por exemplo, não diria grandes, mas que tipo faz um grande feito no nosso meio, no nosso cotidiano, que é dos computadores, celulares, tablets, ou seja, são equipamentos que estão aí para nos auxiliar e servir de ponte, de meio para que haja essa interação, né? Aluno, professor, promovendo assim a questão, né, das aulas em si. Pode passar, professor, por favor? Pronto. E entrando um pouco mais nessa questão das aulas remotas, das tecnologias, eu trouxe para vocês esse link aqui, entende? Esse link, ele se refere a uma pesquisa de um relato de um professor, como o dia a dia dele, justamente nessa realidade. Se caso vocês acessarem, se vocês acessarem, vocês vão ver que é uma pesquisa abordada dentro de uma instituição, né? Chamado Colégio Presbiteriano Mackenzie, que se localiza em São Paulo, né? E lá você vai ver a opinião do professor, né, que é o entrevistado, em relação a como ele aborda suas aulas, né? Ele informa que utiliza a mesma plataforma que a gente, que é o Moodle, não é? E que, por meio de vídeos, aulas online, ele consegue recapitular as aulas dadas, né, as aulas dadas anteriormente, e consegue colocar outras aulas. E como método de avaliação, não é? Ele pede para que os alunos gravem vídeos, né, e também informe se a aula que ele lecionou está de acordo, tipo, está positiva, está boa. Isso cria uma forma dele ter uma concepção positiva, né, e conseguir assim avaliar o engajamento, o andamento da aula em si. Ou seja, as tecnologias nesse período vem surtindo um grande efeito, não é isso? Nesta promoção, não somente a questão das aulas, né? Mas em todos os sentidos. Por exemplo, as questões do trabalho em casa, que são os home offices, e tipo, outras situações, né, que facilitam mesmo. Pode passar, professor? Eu acho que esse é o último. Esse é o último, professor. Então eu vou deixar com o próximo. Bom dia. Bom dia, gente. Eu vim falar um pouco sobre a segurança alimentar na pandemia, que a pandemia por Covid-19, ela representa um dos maiores desafios da saúde pública deste século, causando impactos, né, na saúde e nas condições de vida da população em todo o mundo. Tem sido apontada pela literatura que a pandemia afeta de diversas formas o sistema alimentar hemogênico, e no Brasil a pandemia ela amplifica a desigualdade social, raciais e de gênero já existentes antes. E o comprometimento ainda mais a garantia do direito humano e a alimentação adequada, e a concentração de segurança alimentar e nutricional, especialmente os mais vulneráveis.
o relatório global sobre a crise alimentar, ele estima-se que 135 milhões de pessoas apresentavam insegurança alimentar em 2019. Mas em uma entrevista que eu vi em um artigo, que um economista ele falava que o Programa Mundial de Alimentos ele projeta devido aos efeitos econômicos ininterruptos na cadeia alimentar suprimentos decorrente da Covid-19. E esse número poderia aumentar para 265 milhões de pessoas. A pandemia ela afetou tanto a oferta de demanda de alimentos e reduzir o poder de compra e a capacidade de produzir das empresas e das indústrias. Ela afetou também especialmente os mais vulneráveis. Dessa forma, o papel do Estado foi crucial para mitigar os efeitos da pandemia, com medidas de curto, médio e longo prazo. Não apenas para o controle do Covid-19, mas também das consequências, né? E como podem ver aí, os programas, os programas governamentais veio com o auxílio emergencial, né, de R$ 600, que para o benefício do destinatário são trabalhadores informais, microempreendedores, individuais, autônomos e desempregados, que tinham o objetivo de fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Covid, né? E também para o ajuste de custo, que no caso foi as escolas, a forma que o governo teve de trazer uma ajuda de custo para os alunos das redes estaduais. No caso, eles estavam primeiramente recebendo um kit de merenda mensalmente, mas depois eles começaram a receber um auxílio de R$ 50, depositado, no caso, nas contas dos responsáveis e legais pelos estudantes. O professor pode passar? Eu trouxe um índice global de fome de 2020, só para vocês mesmos observarem como é que está a nossa situação, né, no mundo. O professor pode passar. E eu também achei isso muito importante falar sobre a emergência e impactos na saúde psicológica, né? Que no curto período de tempo em que a pandemia se expandiu, ocorreu o aumento da prevalência de transtornos mentais comuns, especialmente a fadiga, a agressividade, o estresse agudo, episódios de pânico, a manifestação de preditores de estresse pós-traumáticos, a depressão e a ansiedade, né? Que não apenas nos profissionais, mas também na população em modo geral. E essa prevalência é positivamente associada à exposição constante de notícias sobre a doença em mídias sociais. No caso, nos jornais, a população fica assistindo os jornais e sucessivamente fica aumentando, né? A sua ansiedade, fadiga, pelas notícias que cada dia foram aumentando, né? No início da pandemia e agora também. E também veio as redes sociais, né? Que, como o Gabriel já falou, elas facilitaram também o suporte no acesso, né, aos serviços de saúde mental aqui. E o conselho psicológico, durante a pandemia, ela, como é que eu posso dizer? Disponibilizou também psicólogos em meio à pandemia para professores, consultas online, para eles se consultarem durante a pandemia, né? Um consulto psicológico. E também eu queria falar sobre as atividades físicas, né? Que também é importante para fundamentalmente para a saúde do corpo e da mente neste momento, né? Que a gente está enfrentando ao Covid-19, né? E também a criatividade, né? Dos profissionais de educação física que veio para substituir, né? Os pesos, a barra, usando sacos de arroz, de feijão, garrafas PETs, né? Também a criatividade foi muito grande. E também manter a rotina da prática
regular de atividade física, né? Também pode oferecer benefícios psicológicos, como promover a sensação de bem-estar, e esse é um fato importante a observar. Um fato importante a observar. Uma vez a rotina proposta pela pandemia, pode ser afetado o estresse e o gatilho para a ansiedade. Pode passar, professor. Bom dia, estão me ouvindo? Dando Estamos. continuidade no assunto, vamos falar um pouco sobre a segurança. Segurança, o que está sendo feito para a segurança no retorno das aulas e os cuidados na volta às aulas. De acordo com a revista Saúde, a Veja, eu encontrei falando sobre 4 dimensões distintas em relação à saúde e à segurança ao retorno das aulas. Dentre elas são a infraestrutura física da escola, se tem capacidade de atender os alunos, transporte e alimentação, como será realizado com esse retorno, políticas, saúde, que envolve a medição de temperatura, o uso de máscaras. Todas essas 4 dimensões visam acatar protocolos de higiene e reduzir o risco de contágio pelo Covid. De acordo com as recomendações ao retorno das aulas de educação física, eu encontrei no site do CREFES, do Rio Grande do Sul, o que eles estão fazendo lá, de acordo com essa segurança. De acordo com o CREF, o Conselho Regional de Educação Física da região, foi criado um guia contendo protocolos de recomendações a serem seguidos pela equipe, tanto a equipe técnica da escola, pelos professores, alunos e comunidade. Sendo que o papel da educação no retorno às aulas apresenta conteúdos voltados à promoção da saúde e prevenção de doenças. Neste guia fala sobre todas as medidas a serem tomadas, como medida de higiene, medida de proteção, medida de monitoramento e avaliação, fala sobre o uso das máscaras, o uso corretamente dessas máscaras, explica também a dinâmica das aulas, como será feita com esse retorno. Tudo isso encontra nesse relato que colocaram no Rio Grande do Sul. Pode passar, por favor. Aí mostra uma cartilha da educação da saúde, que foi feito no Ceará. Lá eles também implementaram essa cartilha. Essa cartilha eles criaram em relação à educação e à saúde no combate à pandemia, já visando esse retorno também das aulas. Lá nessa revista tem sintomas da Covid, fala sobre higiene também, transporte, como será feito esse transporte escolar de casa até a escola, e vários outros temas. Eu trouxe aí recorte dessa revista, mas tem as referências aqui, o site, mostrando toda essa revista. É bem interessante mesmo, professor. Vem explicando tudo direitinho. E é isso, professor. Aí fala sobre as referências. Tem todas as referências da nossa apresentação. Muito bem. O grupo acabou a apresentação? Isso, professor, já encerramos. Encerrou. Então, essa segunda parte, vocês gostariam de tirar uma foto de vocês para marcar o momento? Sim, por mim sim. Não sei se meus colegas vão aceitar. Quem quiser, então, liga a câmera aí, porque só a Eliane que ligou a câmera. Mas, enfim, a gente vê esse negócio da foto daqui a pouco. Vamos, para não perder o fio da meada, tá? Vamos passar para essa segunda parte do seminário, tá?
que envolve uma discussão, né? Porque vocês trouxeram, parabenizo a forma como vocês contextualizaram a questão da pandemia, historicamente, né? Até nos conceitos, o que é uma pandemia, o que é uma endemia, o que é um surto. Enfim, estamos vivendo a pandemia, né? Então, a educação física escolar, até agora, né? Não sei, em Alagoas, ainda as aulas não estão regulares, vamos dizer assim, até na própria universidade também não, estamos aqui no ensino remoto. E a grande pergunta é, se a pandemia não acabar, como que nós vamos retornar ao ensino, né? Porque o que eu vejo é que a educação, de alguma maneira, ela está sendo prejudicada, vamos dizer assim, porque pegou todo mundo de surpresa numa velocidade tão grande que esse vírus se espalha e que a grande, como vocês falaram, a grande defesa que nós temos é o isolamento, né? Se isolar, não ter contato com ninguém. Então, de uma hora para outra, todo mundo se isolou, né? Na tentativa de se proteger do vírus, né? Então, como vocês comentaram, por exemplo, vocês falaram da economia, a economia está sendo prejudicada, tanto que houve o auxílio emergencial para algumas pessoas, e a questão da política está vendo como está acontecendo, estão usando também a pandemia por uma questão política aí de se eleger ou não, estamos numa época de eleição também, então a política se escora também na pandemia, como foi nos Estados Unidos, o presidente disse que ia dar um jeito na pandemia, né? E vamos dizer assim, foi o grande trunfo dele para se eleger. E aqui no Brasil tivemos agora, né, eleição para prefeito, vereador. Muitos se utilizaram dessa questão da saúde, né, relacionada à pandemia para a questão política. E a educação? A educação fica onde, né? A educação e a nossa educação física escolar. Então, a educação, de modo geral, ela teve que se adaptar rapidamente dentro dessas perspectivas que vocês falaram dos TICs, né, do ensino remoto, que a gente trouxe para a discussão nas aulas passadas, né, com os professores que lançaram livros aí sobre o ensino remoto, né? Então você vê que muitos se adaptaram rapidamente a essa questão, né, utilizando o YouTube, utilizando essas tecnologias de WhatsApp, que já é mais comum, para que não se afastasse tanto, né, das aulas, mas a gente vê uma adaptação, uma nova forma e uma dependência que eu vejo da questão tecnológica, né? Muitas vezes a gente fica nessa dependência porque o contato é à distância, o contato não é presencial, não é físico. A gente está ainda vivendo a pandemia e buscando soluções. Então, aí vem uma pergunta que eu faço para todo mundo na sala e para a gente, que pode ser um ponto de partida para a gente discutir um pouco essa temática para depois passar para o segundo grupo. Por exemplo, o que vocês acham, né? A pergunta é essa, o que vocês acham dessas, por exemplo, dessa cartilha
que o grupo apresentou, deixa eu ver se eu coloco aqui, por exemplo, essa cartilha que o grupo apresentou, a questão da segurança, né, que é o foco do grupo. Então, por exemplo, no recreio tem algumas recomendações, os funcionários da limpeza, na sala de aula, no banheiro, quais as medidas a se tomar e as posturas a se, vamos dizer assim, a se fazer essas posturas, né? Então, o que fazer, né, para que nessa questão da segurança. Aí eu coloco para quem quiser falar um pouquinho, né? Eu tenho a minha opinião também e gostaria de ouvir um pouco o grupo em si, se quiser falar, os colegas, né, a partir desse questionamento que eu estou fazendo. Gostaria de falar. Posso falar, professor? Pode, pode, pode. Eu sei que eu sou do grupo, mas só que mesmo assim cada um tem uma opinião, né? Então, eu sim estaria de acordo com a cartilha planejada, né? Publicada que a gente está vendo aí. No entanto, em partes, né? Isso a gente percebe que seria somente uma forma, digamos assim, de tentar frear a situação. Ou seja, se vai tentar frear, então não vai servir de fato como segurança, né? Porque se fosse segurança, tipo, seria uma forma de aniquilar de vez o problema, entende? Mas o problema ele ainda vai existir, a situação ainda vai permanecer. Então, até nos próprios hospitais, onde tem o pessoal realmente preparado, né? Onde o pessoal sabe o que é que deve fazer, mesmo assim essa questão de segurança não chegou lá, né? Eles utilizaram seus IPIs, utilizaram toda a forma de se precaver. No entanto, a gente viu que tanto os próprios pacientes que estavam sendo atendidos, tanto quanto os próprios funcionários que estavam atendendo, né? Enfermeiros e médicos chegaram a ser atingidos. Ou seja, por mais que isso seja levado para um âmbito escolar, a questão de segurança ainda estaria a mercê. Porque Eu só uma fala com relação a isso. Eu creio que a cartilha ela serve como ela serve para direcionar, né, o que deve ser feito. Mas eu acho que no âmbito escolar o certo a se fazer deveria ter pessoas a direcionar os alunos ao que fazer, pessoas monitorando, ao invés de só cartilha. No caso, acho que além de caso, né, dos pais ensinarem o que devem fazer a partir de uma cartilha, eu acho que só ela não vai efetivar tanto assim a segurança dos alunos. muito bom, Davi. Eu acho que está tendo uma discussão também aqui no bate-papo. Alisson e Vitor, se quiserem falar também, podem falar. Esse é o momento da gente ponderar algumas coisas, né? E uma discussão que eu falo, uma discussão saudável, na realidade, para a gente refletir sobre a temática, né? Professor Chalita, desculpe interromper. Oi. Eu posso falar? Pode. Antes que eu me esqueça, a pergunta que ficou batendo aqui eu ia pesquisar no Google, mas eu preferi trazer isso aqui. Por que foi necessário chegarmos a uma pandemia para poder, por exemplo, chegar a essa questão do uso das tecnologias em meio às aulas? E, tipo assim, para utilizar de forma remota. E, tipo, justamente foi necessário a pandemia justamente para promover meios de aumentar a segurança. E por que não já fizeram isso logo com antecedência, já visando tais situações que a gente pode
agora mesmo, né? Ou futuramente vivenciar? É verdade, Gabriel. Você fez uma reflexão aí, uma pergunta, né, para a gente refletir, porque a questão do uso das tecnologias, a questão da segurança sempre é algo importante, né, de a gente estar fazendo. Agora, ninguém ia imaginar, né, que houvesse uma pandemia para realmente haver essa necessidade e perceber que a gente não estava preparado para isso, né? Tanto no uso das tecnologias, já existia a questão do ensino à distância, né? Mas até na apresentação dos professores, Lucas, na aula passada, como a gente viu, eles falam do ensino remoto, que o ensino remoto até em situações de guerra, né? Mas que não era muito utilizado, né? Então, mas o mundo tecnológico está aí e nós estamos aqui nos adaptando a ele, né? E na questão da segurança, né, que a gente está dando foco aqui, o pessoal está falando aqui no Vitor e o Alisson Tales estavam falando alguma coisa aqui sobre a questão da educação. Vitor e Thales, querem falar alguma coisa? Acho que Alisson só está ouvinte, ele não pode falar. E Vitor, se quiser falar, também pode falar. A gente está tendo uma discussão bem legal aqui, professor, porque o senhor perguntou sobre a cartilha e aí o Alisson ele disse que as crianças não seguiriam esses padrões aí que estão colocados na cartilha, né? De higiene. E aí eu disse que sim, eles poderiam seguir, porque a educação também pode ser saúde. E para a gente chegar ao que é hoje, os padrões de higiene se adaptaram a cada pandemia que houve. Enfim, antigamente, como um integrante do grupo até falou, os padrões de higiene eram totalmente diferentes. As ciências eram diferentes também. E a gente foi se adaptando a cada momento histórico como esse que aconteceu. E por que não ensinar as crianças na escola para elas aprenderem, se adaptarem e seguirem esses padrões? Entendeu? Para a gente conter essa disseminação do vírus. Por que dizer, é impossível, essas crianças elas não vão respeitar? Se a gente pensar assim, isso não vai acontecer mesmo. Agora a gente tem que fazer o papel da gente de mostrar o que é certo, educar e esperar que aconteça. Também estando junto e aconselhando, né? Apontando o caminho certo. Professor, posso falar? Pode. Obrigado, Vitor. Eu estaria de acordo em partes com o que o Vitor falou. Né? No entanto, em minha perspectiva, eu acredito que se essa situação de colocar para os alunos aprender a seguir à risca essa cartilha, voltando para um outro tipo de educação física, que seria a militarista. Talvez, né? Talvez esteja meio equivocado. Justamente para esse direcionamento. Tipo, não é seguir à risca, não é uma coisa militarista. É você prezar pela saúde e segurança dos seus alunos, entendeu? É você mostrar o que é certo. Bom, assim como... Licença, professor. Assim como também, eu concordo com o Vitor, existe também a questão do auxílio dos pais. Os pais dentro de casa que tem que começar a introduzir esse tipo de cartilha, na verdade, porque
um ensinamento, às vezes, que nós temos dentro de casa, nós levamos para a rua. Então, se a criança dentro de casa já tem entre aspas, um padrãozinho de higienização, com certeza, quando ele for para outros lugares, ele vai repetir o que faz dentro de casa. Então, o auxílio dos pais é muito eficaz na hora de passar essa cartilha para as escolas. Eu penso dessa forma. Posso complementar, professor, mais um pouquinho? Pode. Eu acho que tipo, a gente deve parar para pensar mais de forma generalizada. Eu acho que quando a gente fala dessa forma de que tipo, a ensinar os alunos a seguir tais normas, né? A gente precisa, antes de tudo, olhar para a forma do contexto social em si. Por exemplo, seria muito fácil, de fato, a gente colocar uma cartilha didática, lúdica, para um ser seguir não diria a risca novamente, mas seguir aquilo que está, por exemplo, começando dentro de casa. Mas se a gente partir para um outro contexto, o qual os tais indivíduos não tem, por exemplo, a questão de higienização básica, que é a questão do não tem água, não tem essas questões aí, entende? Ou seja, que isso se tornaria muito mais complicado impor essas situações, essa realidade aí. Mas aí a gente iria deixar passar? Pegando o exemplo do Esdras, eu acho que concordo muito com o Esdras, porque se você for passar uma cartilha, um exemplo básico, tem muitos pais que não sabem nem ler, então você não abrange o contexto social por completo, quando diz, vamos lançar só uma cartilha e vamos deixar que eles ajudem os filhos, entendeu? Eu acho que essa cartilha seria interessante, mas com, por exemplo, auxílio daqueles agentes comunitários, ensinando os pais também, porque muitos dos pais também não sabem como executar isso. E, tipo, é um conjunto. O cara não pode pegar um exemplo solto e jogar para que os pais se virem ou os alunos se virem. Se o Estado não estiver presente na vida desses dois sujeitos, nada vai dar certo. É um assunto muito abrangente, é um assunto muito grande, porque o cara não pode tratar esse assunto de forma simplista, entendeu? Eu vejo assim, mas eu concordo com o Esdras mais. Essa visão do Esdras eu acho mais interessante. Se preocupar mais com o lado social. É verdade. E é assim que a gente vai construindo conhecimento, né? Cada um com sua opinião. E aí eu expus o meu ponto de vista. Eu concordo também com o que o Esdras falou, com o que o Alisson falou. E é assim que vai acontecendo. Tem que ter a provocação. Isso tem que acontecer. E é um desafio de todos, né? Da gente pensar nisso em conjunto, porque é o nosso papel como professor. É isso aí, Victor. Só em conjunto dá para realizar alguma coisa. Sozinho, não. Bom, pessoal, a gente não tem muito tempo, né? Mas eu acredito Miguel apareceu aí, é o próximo que vai apresentar. Mas veja, eu estou gostando muito da discussão e principalmente da preocupação com vocês com relação a essa temática, né, da segurança. Porque a segurança, imagine que nós vamos trabalhar, né, e também vamos estar expostos ao vírus, né? E essa questão da segurança. Então, para fechar, eu vou dar um exemplo, tá? E colocar um pouco a minha opinião com relação a essa questão. Bom, vou dar o exemplo da UFAL. Eu não sei se vocês estão sabendo, né? Na UFAL, até o Thales estava um tempo desse falando comigo sobre essa questão de usar os espaços, né? Usar os espaços do complexo esportivo para a prática, por exemplo, do futebol, do atletismo. O Miguel aí que trabalha lá, né, com o futebol, o Thales que faz o projeto lá com a gente do atletismo, tem basquete, tem a natação, então tem os nossos projetos,
né? A gente estava conversando sobre o uso do espaço. Davi, pode colocar aí no bate-papo e o pessoal vai falando. E lá no fórum também, a gente vai abrir um fórum de discussão no ABA. Então, veja, então os espaços da UFAL criou-se um protocolo e vai começar a ser aplicado esse protocolo de segurança nos espaços da UFAL, porque vemos que a pandemia não vai acabar agora, né? Diminuiu o número de contágio e em cima dessa taxa de contágio que se fala, né? Que é abaixo de 1, por exemplo, que é 0,90, 0,70, então tem uma taxa de contágio e em cima dessa taxa de contágio que os protocolos de segurança são aplicados e os espaços são liberados. Então, por exemplo, medição de temperatura, afastamento social, como essa cartilha que o pessoal apresentou, tá? Para as escolas, é uma tentativa, mas a gente pode dizer assim, não é nada garantido. Não é garantido. Né? Nem em casa você está garantido. Então, é muito complexa a situação do vírus. Né? Agora, a gente sabe que quanto mais próximo as pessoas estiverem, se alguém tiver com vírus, pode passar para os outros. E passa fácil. Né? Então, o uso de máscaras, o uso de álcool gel, o afastamento social, a higienização, são medidas que a gente deve tomar e tomar como rotina da gente. Então, nessa questão, envolve a questão da educação para essas posturas, para essas formas novas, ou novas que eu quero dizer, essa segurança que a gente deve tomar com a questão da higienização, do afastamento. Tá? Mas nada é garantido. Tudo são medidas que se tenta para não proliferar o vírus. Agora, o meu comentário final é que isso, como alguém falou aqui, a cartilha, muitas vezes a pessoa não sabe nem ler ainda, né? E como é que vai ser? As crianças ainda estão num processo de educação, de modo geral. E aí, esses novos costumes, essas novas formas, que é para todo mundo, as pessoas ainda não estão adaptadas, não estão educadas para isso. Então, requer uma grande educação das pessoas, por exemplo, de manter o afastamento social. O brasileiro ele é muito emotivo, vamos dizer assim, é muito cordial, é muito amigável. Então, quando a gente vê um amigo, quando a gente vê, a gente quer abraçar, a gente quer apertar a mão, a gente quer... Né? E hoje em dia a gente não está podendo fazer isso. Então, é uma questão de educação a essas novas formas de posturas que é adaptável, e isso leva tempo. Né? Então, não é simples, é uma situação bem complexa, né, que envolve muito a questão da educação. Tá certo? Então, agora vamos ter o fórum, né, vamos ter o fórum para discutir um pouco mais essa questão, que é bem complexa e dá para a gente discutir mais, mas a gente não tem tempo de estar falando aqui muito, mas eu acho que já foi para despertar um pouco essa questão. Agora, que também, para finalizar, é necessário toda uma estrutura
né, de segurança para que a gente possa vamos dizer assim, adotar essas medidas e voltar às aulas. O que é muito, vamos dizer assim, tem que ser com muita cautela, né? Cautela e muita educação nessa volta à aula, né? E que eu acredito que a segurança maior será com a imunização da população com a vacina, né? A vacina, eu acho que vai começar a voltar um pouco, uma vacina que tenha uma eficácia, como está se tentando aí, né? Já tiveram alguns laboratórios aí que estão divulgando as pesquisas, mas que ainda a gente está aguardando essas pesquisas ficarem realmente prontas e depois de uma vacina tem todo um processo de, como eu posso dizer assim, de distribuição para que toda a população seja vacinada. Isso demora tempo, né? Eu não sei que tempo vai ser esse, mas eu acho que a gente só volta numa segurança, que é o tema mais confiável depois de uma vacina, né? Então tá, pessoal, era isso que eu tinha que falar. Se deixar aqui eu vou ficar falando muito, mas eu acho que a gente tem que se preocupar mesmo com essa questão, né, que não é simples, é bem complexa, tá? Então, vamos passar a apresentação do próximo grupo, certo? Professor, Oi, o Miguel tá com probleminha de áudio. Hum. Ele disse que tava falando, já tava falando, mas isso aí aqui não tá chegando aqui. O Adeval também só está ouvinte. O Adeval tem que ligar o microfone aí. E agora travou lá, ele disse agora. Eu tava aqui comunicando com ele no WhatsApp, Tá ele disse que conseguindo travou agora. Tá me Agora ouvindo, tá. Demi, agora? Tá, né? Beleza. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos aqui a outra temática. No final, viu, Elian, do grupo da Isa, a gente faz um print, com todos os alunos, tá? Do primeiro seminário que a gente está fazendo aqui, que eu acho que é bem importante essa discussão nossa aqui. Tá? Miguel, eu estou vendo que você está com o microfone ligado, pode falar. Então vamos lá. Adeval. Ô, Demis, não ia dar uma introdução aí, Demis? Tá saindo, Miguel. Só um minuto Mas aí. tá me ouvindo? Tá cortando um pouco. Caraca. Tá me ouvindo agora? Vamos lá. Estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Tá terrível aqui, eu não sei se é a minha condição ou essa... Vamos lá. Demis, você fazer a introdução, o que é que eu começo? Emerson, liga seu microfone. Bom dia, Pode começar, Miguel. Se der algum problema no seu áudio, a gente continua. pessoal. O áudio dele tá ruim, professor. Eu e o Demerson vai dar continuidade. Bom dia, pessoal. Ficamos responsáveis o nosso tempo. Estão todos me ouvindo, né? Tá ouvindo, Demerson? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Fala aí, agora sim, fala. Tá ouvindo bem, né? Não tá cortando nem nada, não. Agora Pra sim. mim tá cortando. Tá.
Então, nosso grupo ficou responsável, primeiramente, bom dia, né? Eu sou Adeval Fernando, eu curso o 8º período de Educação Física Licenciatura. O nosso grupo é composto por mim, pelo Demerson e pelo Miguel, que está com probleminha aí no áudio dele. O nosso grupo ficou responsável, né, pela importância da educação física escolar durante esse contexto da pandemia, né? Pode passar, professor, o slide, por favor. A educação física escolar. A história da educação física tem apresentado avanços na sua dimensão conceitual, sendo reconhecida como o campo da ciência, impulsionando a produção de conhecimento. Vários trabalhos científicos têm sido publicados sobre diferentes aspectos que envolvem essa área, em seus diversos campos de intervenção. Um deles é a escola. Investigações e propostas sobre as práticas pedagógicas que envolvem o ensino e a aprendizagem de diferentes modalidades esportivas. Só um minuto. Pessoal. Para a formação do aluno, tem colaborado para a sua atividade no ambiente escolar. Só um minuto. Estão me escutando aqui? Só um minuto. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que o som está dando muita interferência, está cortando muito o som. Vamos testar, desligar as câmeras, tá? E ficar só na voz, para ver. Desliguem as câmeras e fiquem só na voz para ver se melhora o áudio. Deval, desligue sua câmera e fique só no áudio para ver se melhora. E quando falar, fala um pouco mais devagar, porque daí diminui um pouco essa questão, tá? Desliga sua câmera, Deval. Pronto, eu vou tentar. O próximo slide eu tento, beleza? Vamos lá? Pode continuar. Pessoal, algum problema aí? Vocês estão me escutando? Professor? Vamos lá, Demerson. Cadê a Deval? Tá travando dos dois agora. Estão me ouvindo? Sim, sim. Sim? Adeval saiu. Ele fez a introdução aí, que a gente viu a necessidade de falar um pouco sobre a educação física escolar, né? Um pouco da história da mesma, que tem apresentado alguns avanços em sua dimensão conceitual, né? Ela é reconhecida, né, no campo da ciência, impulsionando assim a produção do conhecimento. Muitos trabalhos científicos têm sido publicados, né, sobre diferentes aspectos envolvendo a área. Os seus diversos campos de intervenção, um deles é a escola. Isso nós sabemos, né? É o local de investigação, né, e propostas sobre as práticas pedagógicas que lá se darão. Quanto à questão que envolve o ensino e a aprendizagem de diferentes modalidades de esportivas, além de sua importância para a formação do aluno,
né, que tem colaborado para a legitimidade do ambiente escolar. Pode passar, professor. Bom, durante esse período de isolamento social que nós estamos vivendo, desde março, se não me engano, as aulas em ambientes escolares todas foram suspensas, surgindo uma grande necessidade de se repensar, né, uma forma de dar continuidade ao trabalho educacional de formação. E o professor até havia falado aí sobre o professor foi alguém, perdão, sobre a necessidade da continuidade e a criatividade, né? E isso é de suma importância para nós educadores, termos bastante criatividade para dialogar com os nossos alunos que porventura estejam nesse contexto. Assim sendo, a criatividade, né, ela tem que aflorar dentro de cada um de nós. Eu, por exemplo, quando surgiu essa possibilidade, eu lembrei das aulas de interdisciplinaridade, sobre a interdisciplinaridade, onde a gente aprendeu muita coisa, provocando a nossa criatividade. As aulas, elas passaram, nesse período, a ser gravadas, né, por professores, né, e sendo disponibilizadas em plataformas como Moodle, aulas online foram improvisadas também nesse período. E assim, disponibilizada, né, aos alunos. Outra coisa interessante nessa disponibilização que nem todos os alunos eles têm acesso à rede, né, à internet ou o celular ou um computador. Muito difícil. A gente tem visto aí o que os professores fizeram, né? Encontraram uma forma de ir até essas crianças, até os seus alunos. Além de apresentar uma série de exercícios, os professores eles recapitularam conteúdos já trabalhados pelos mesmos e fizeram a diferença e ainda hoje fazem, né? E ainda hoje fazem a diferença. Pode passar, professor. Professor, isso. Bom, o primeiro grupo ele falou sim o que era a pandemia, né? E nós também buscamos um pouco de informação sobre tal, né? A Organização Mundial da Saúde, ela em março, dia 11 de março, né, ela declarou pandemia para o Covid-19, né, que todos sabemos que é uma infecção causada pelo novo coronavírus. O coronavírus. O coronavírus é da família de vírus que causa infecção respiratória. Atualmente, o nome do corona está sendo associado à pandemia do Covid-19. Essa doença que é causada por uma nova espécie de coronavírus, o SARS-CoV-2, cujos sintomas variam desde manifestações leves, como perda de olfato, paladar, até quadros mais graves que podem provocar falta de ar e podem levar até a morte. Graças a Deus, nós passamos por esse processo em maio, ficamos 21 dias recolhidos, onde eu, por exemplo, que sou hipertenso e sou diabético, né, eu fiquei inicialmente 8 dias quando procurei o médico e senti todos esses sintomas, né, emagreci de um jeito que em poucos dias que fiquei surpreso. E graças a Deus, só um dia nós tivemos a dita falta de ar, foi o meu desespero. Daí ainda ficamos 12 horas hospitalizados. Mas tudo bem, passou e estamos aí, né? Superamos esse obstáculo. Pode passar, professor. Bom, segundo a OMS, 80% das pessoas
Segundo a OMS, 80% das pessoas com Covid podem ser assintomáticos ou desenvolver poucos sintomas da doença. Já aproximadamente 20% pede atendimento hospitalar por apresentar dificuldades respiratórias. Desse número de 5% pode precisar de suporte ventilatório. Né? E nós estamos vendo aí, depois desse processo eleitoral, umas 2 semanas sem ninguém veio falar tanto em casos, e eu li uma matéria ontem onde 97% dos leitos hospitalares do Rio de Janeiro está ocupado, né? E Alagoas hoje, assim, pequeno, mas a gente nota, mesmo com a queda, que o número de casos estão aqui, aí, né, batendo a porta. Né? Aqui no hospital da cidade de Rio Largo, eu tive com meu pai essa semana e conversando com algumas pessoas lá, eles falaram que muita gente estava passando por lá com sintomas do Covid e internado. Tá falhando, Miguel. Né? E isso é preocupante. Será que ele perdeu contato? Professor? Pode Voltou, Miguel? passar. Pode passar. Eu falei tanto aí, não estava ouvindo. Jesus. Deu para entender esse último slide agora, dos 80%? Deu, Miguel. Não, pode repita passar. esse. Tá. Esse daí Segundo a OMS... cortou, Miguel. Segundo a OMS... Cortou nesse slide ou no outro? Conheço. Tá. Segundo a OMS, 80% das pessoas com Covid podem ser assintomáticas ou desenvolver poucos sintomas da doença. Né? Já aproximadamente 20% desses pedem atendimento hospitalar por apresentar dificuldade respiratória. E desse número, 5% pode precisar de suporte ventilatório. Pois é, eu estive no hospital aqui da cidade e conversando com um servidor, e ele falou que os leitos estão quase todos com pessoas com sintomas de Covid-19. Né? Eu li a matéria ontem que 97% dos leitos do Rio de Janeiro estão ocupados. Quer dizer, a gente ouve pedir tanto, use máscara, cuidado com a segurança da saúde, essas coisas todas, e as pessoas não estão respeitando isso. Inclusive agora, no período eleitoral, a gente viu as pessoas amontoadas, sem máscara, abraçando, ó, pense. Então, pode passar, professor. A internet do professor caiu. Miguel. Vamos agora? Esperar ele. Tá, beleza. Dá para continuar sem os slides, Demerson? Não, ele que está passando. Se a gente tivesse passando... Porque é ele que passa, O pessoal vê. Só falar dá. Então, acho que você poderia falar. Mas deixa o professor dar o posicionamento. Ele está tentando voltar. Ele disse que está tentando voltar. O meu que eu tenho feito aqui. Se não voltar, eu vou falando e gravo, depois mando para ele, se ele demorar a voltar. Tá certo. Segmento, Dani? Chegou aí, entrou, professor? Acho que não.
Eu vou tentar abrir aqui o que eu tenho aqui, que o Demi me mandou pronto, para a gente dar continuidade. Pode passar, professor, se eu estiver ouvindo. Voltei, aqui minha conexão caiu, tá ruim aqui minha conexão, mas agora eu voltei. Para geral, isso, professor. Vamos lá, vamos continuar. Vai, Demerson. Bora. Quanto Miguel saiu? Pode continuar, Demerson. Vou continuar. Passa aí, professor, por favor. O Miguel estava se referindo à questão da pandemia, onde o mundo começa a se assustar com o inimigo desconhecido, que tornou grandes proporções na China. O novo coronavírus não demorou para essa ameaça chegar por aqui, modificando hábitos e prejudicando diversos setores da economia. Uma das categorias que estão aprendendo e como trabalhar nesse período é nós, profissionais de educação física. Passe aí, professor, por favor. Em termos difíceis, como a pandemia do novo coronavírus, muito temos a fazer para minimizar a possibilidade de contágio de doenças e seus fatores agravantes. E para isto, a atividade física é uma ferramenta que pode auxiliar neste processo. Passe, por favor. Passando a parte do que está falando da história da pandemia, alguns fatores diretamente que afetam com essa problemática no dia a dia, as estatísticas comprovaram, né, com a maior incidência de complicações e mortes por Covid em pessoas com sobrepeso ou obesas. E isso é uma das consequências do sedentarismo, má alimentação e falta de sono, etc. Como sabemos que uma boa parte da população sobre alimentação e atividade física não é ativas, imagine em pandemia, né? E o que fazer para fazer com que isso mude? E algumas consequências são bem visíveis na falta de exercício físico, né? Principalmente pessoas que não têm muita afinidade de fazer antes da pandemia. Imagine agora, que a imunidade, pouca imunidade, humor, força, cognição, disposição e outros. Passe aí, por favor. O exercício físico tem o poder de melhorar tanto a saúde física quanto a saúde mental das pessoas. Um assunto que está afetando bastante ultimamente é a questão da saúde mental, né? Um assunto muito, muito presente, que eu já participava de alguns eventos antes da pandemia, já estava muito ativo e agora vem mais à tona com essa. Ainda melhora o sono e diminui estresse e a ansiedade e depressão. Por que colocar sobre esse hormônio? Como está falando a questão do estresse, né? A atividade física, como ela melhora bastante no nosso dia a dia, tanto visual, né? Claro que afeta bastante o nosso ego, mudando assim a nossa rotina de vida. Então, se estamos em casa e estamos sem praticar exercício físico, diretamente vai afetar na questão da saúde mental, que a ansiedade e a depressão são as mais visíveis no momento. Passa, por favor. Aqui só é uma observação que eu fiz na leitura que eu achei interessante. Que surgiu mais um novo estudo, dessa vez na Universidade Estadual Paulista, acerca do benefício do exercício físico, onde diz que o hormônio irisina, liberada pelos músculos durante a atividade física, tem um efeito terapêutico. Eu achei interessante, isso ainda está em estudo, quem quiser dar uma olhada, só botei aqui por questão de observação. Botei aqui embaixo o que é, tá? Que é um hormônio produzido pelos músculos quando praticamos atividade física. E ela é responsável pelo transtorno
pela transformação da gordura ruim em gordura marrom, que chamamos de gordura ruim. É, então, esse estudo, eu vou ainda continuar. Eu estava lendo ontem sobre isso e achei interessante. Quem quiser dar uma olhada aí, pode olhar que eu achei legal. Passa aí, por favor. Exercícios com responsabilidade em casa, com orientação de profissional, contribuem para a diminuição dessas consequências. Porque uma questão muito importante é como é que as pessoas estão fazendo atividade física em casa. Como que o professor observa isso, tanto a criança como adultos, né? Também entra na questão escolar, porque tem tipo educação de jovens e adultos. Então tem muito adulto que pratica atividade física, como também adolescentes. E como está sendo essa avaliação? Então, isso aí que vai explicar nossa amiga Deval. Passa, por favor. Dando continuidade, né, ao nosso seminário, percebemos que durante esse momento de pandemia, deu para entender que a sala de aula não é só aquela onde tem cadeiras, tem louça, onde os alunos estão sentados para frente, olhando o professor, enxurrando assuntos e mais assuntos, né? Deu para perceber que vai além disso a sala de aula. E precisou a pandemia mostrar essa questão, né? E o espaço de sala de aula pode ser até o quarto do estudante, o quarto, a sala, pode ser uma quadra. E essa análise desses espaços, que hoje a gente pode perceber, é uma análise de aprendizagem, né? Dos alunos, onde os valores que ali o professor passava para esses alunos na sala de aula são os mesmos valores que hoje estamos aprendendo no nosso âmbito residencial, né? E como seria no contexto da educação física escolar, como seria a avaliação desses alunos? Seria aquela de lápis, caneta, papel? Não, né? Tá aí o nosso professor aí mostrando que a avaliação ela vai além disso, vai além de lápis, papel e caneta. A avaliação ela pode ser participativa, onde mostra a BNCC, né? Onde o aluno é próprio construtor do seu conhecimento, através de participação, trabalhos, toda a participação ela é construtora do conhecimento, né? Aí outro fator importante que eu queria deixar salientar é que durante esse contexto de pandemia houve várias pessoas que utilizaram de forma indevida como é que se diz? A questão do exercício irregular da função. E onde várias pessoas dizendo que seriam professor ou até mesmo blogueiros estavam utilizando da nossa função de educador físico para ensinar pessoas a fazer treinos, ensinar, dar aula, professor de pedagogia, dando aula de educação física. E nisso houve uma atuação muito grande dos nossos conselhos, né, regional, né? Onde eles, nesse momento, nos ajudaram muito, pois mostraram que para fazer essa questão, para se fiscalizar, para se dar uma aula, a pessoa tem que estar amparado nisso, né? Tem que estar formado. E muita gente chegava, tem que faça isso. E não é bem assim, né? E hoje a gente tá amparado pela lei, né? Essa questão.
Alô? Tá ouvindo, Emerson? Fala de novo, Alejandro. Oi. Espera aí. Emerson? Oi, voltou? Oi. Hoje tá ruim, viu? Estão escutando? Agora sim. Acabaram? Sim, professor. É porque ele tá voltando a terminar, mas tá ruim. Esse foi o final do slide do grupo. O último aqui. Ok. Passarinho estão falando aí. Bom, estão me escutando? Quem está na sala, por favor, fala aí no bate-papo, dê um ok, ou fala no microfone. Tá escutando aqui, dando pra escutar. Aqui também tá. Escutando bem, professor. Tá bom. É porque eu tive um problema com a internet e eu caí. Não caí não, a internet caiu, né? E aí eu tive que reconectar aqui e voltei. Mas a sala ficou aberta, o pessoal ficou apresentando. Ok, obrigado pelo feedback aí. Muitas vezes a gente fica aqui querendo saber se vocês estão escutando. Mas, então, tivemos a apresentação aqui do grupo do Demerson, do Adevaldo, do Miguel, com alguns problemas de internet, mas que a gente tem que relevar essa questão, né, e passar por cima e tentar filtrar o que o grupo trouxe para a gente refletir. A minha conexão está muito ruim, ela está dizendo aqui que está começando a ficar fraca de novo. Mas enfim, se cair eu volto, não saiam da sala. Então, acredito que essa temática, né, da importância da educação física nesse tempo de pandemia, como o próprio grupo comentou, eu acho que não se difere muito do que sem pandemia, vamos dizer assim, da importância dela sem a pandemia. A importância da educação física, se podemos dizer assim, eu vejo que ela se enalteceu mais ainda com essa questão da pandemia. Porque a educação física está muito ligada à questão da saúde de modo geral. Não só a saúde física, eu falo, mas a saúde de modo geral. Então, a pandemia trouxe, né, alguns problemas mais em evidência e se percebeu, por exemplo, como vocês falaram aí, a questão da diabetes, a questão da obesidade, a questão do sistema imunológico, a questão da depressão, da ansiedade. Então, diversos elementos estão ligados à questão do exercício físico, da atividade física, que é o carro-chefe da educação física, né? A prática do esporte, a prática esportiva. Então, a gente sabe que a prática esportiva relacionada à questão da diabetes, por exemplo, ela regula a questão do açúcar no sangue, a questão da obesidade, que é a questão da gordura, e de alguma maneira a prática da atividade física regular
auxilia nesse processo da perda da gordura, da perda do açúcar. Claro que isso aí também está associado à alimentação, né? Alimentação. Então, hoje, se percebeu, né, vamos dizer assim, essa necessidade, né, mais evidente, mas que sempre a educação física e as questões da saúde alertaram para essas, sempre foi alertado para essas questões, os problemas de saúde. A obesidade é podemos dizer que a obesidade já é uma epidemia mundial, ou uma pandemia mundial, um problema de saúde física, problema de saúde pública, né? Antes até da pandemia. A obesidade traz muito problema. Junto com um vírus, mais ainda, diabetes também. Então, a outra coisa é que o exercício físico promove vamos dizer assim, uma melhoria do sistema imunológico das pessoas. De alguma maneira, a atividade física fortalece esse sistema imunológico que dá uma resposta de defesa a qualquer vírus ou qualquer patologia que queira se alojar no organismo da pessoa. Então, a atividade física, o exercício físico fortalece o sistema imunológico a responder melhor a determinadas doenças. Então, você vê a importância da educação física relacionada à atividade física, ao exercício físico, à prática esportiva, que promove essas melhorias no corpo da pessoa. Além disso, vocês falaram também essa questão relacionada à depressão, à ansiedade, né, que tem um hormônio chamado irisina, que vocês falaram, mas eu também falo aqui do hormônio da serotonina. A serotonina é produzida durante a atividade física, é liberada no sistema sanguíneo e também através de um aminoácido chamado triptofano, que é vamos dizer assim, é um hormônio que se você tiver ele baixo, essa serotonina, ele causa mau humor, dificuldade para dormir, ansiedade, depressão. Então, como o isolamento social trouxe um pouco essas questões à tona, da ansiedade, da depressão, a prática da atividade física, você fazendo, liberando a serotonina na corrente sanguínea, esse hormônio, ajuda a diminuir a questão da ansiedade, né, a questão da depressão. Então, você vê que o exercício, a prática da atividade física é muito importante, né? E isso deve ser evidenciado por nós, professores de educação física, né? Que trabalhamos com a saúde das pessoas, né? Então, eu acho que é muito importante, né, a gente perceber essas questões como professor de educação física, né? E eu abro agora para algum comentário que alguém queira fazer sobre o que foi apresentado no grupo. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Estamos escutando? Estamos, professor. Alguém gostaria de comentar? Ninguém?
Então, estou colocando aqui. Bom, então, assim, tem, o grupo quer falar alguma coisa? Miguel? Acho que o Adeval não está, caiu. Demerson? Quer falar alguma coisa, Demerson? Oi? Quer falar alguma coisa? Não, não. Só a internet deveria ter ficado melhor. Mas tudo bem. Bom, então, pessoal, assim, essa temática hoje, né, os dois seminários que nós fizemos, né, está relacionada à questão da pandemia, né? O primeiro tema é relacionado à questão da segurança, né? E o segundo tema é da importância da educação física, né? Então, a questão da segurança nas aulas de educação física escolar está muito relacionada à questão da escola, né? Dos procedimentos que devem ser tomados, né? Então, o grupo apresentou uma cartilha, nós discutimos um pouco, que é um tema muito, vamos dizer assim, até polêmico, né? Porque mesmo com todos os procedimentos de segurança, o contágio acontece. Se a gente perceber, por exemplo, no futebol aí, que não tem jeito, apesar de que o futebol é um esporte, né? Que eu estou falando de esporte, envolve muito dinheiro, não foi um dos primeiros esportes a voltar durante a pandemia, tomando todos os procedimentos de segurança, você vê quantos jogadores se contaminam durante a prática esportiva, né? Porque de alguma maneira os corpos se aproximam, principalmente o esporte coletivo. Por isso que hoje está se priorizando o esporte individual. Né? O esporte individual é o, vamos dizer assim, o mais seguro, tipo o atletismo, a natação, ciclismo, atividades que você faz sozinho, sem o contato físico. O futebol tem contato físico, lutas tem contato físico, handebol, basquete. Então, esportes que têm coletivos têm muito contato físico. Então, não é recomendado. Porém, o futebol, por movimentar muito dinheiro na indústria do futebol, vamos dizer assim, ele voltou com todos os procedimentos de segurança, mas você vê o nível de contágio que acontece no futebol. Nas aulas de educação física, a gente trabalha com turmas. Turmas também é coletivo, né? É uma questão que aproxima muito os corpos. Então, as medidas de segurança existem, mas ao mesmo tempo é muito complicado, né? A questão da educação, a questão da educação que eu falo, a educação para as medidas de segurança serem, vamos dizer assim, a postura das pessoas serem adotadas, né? Então é bem complicado. No mais, a questão do segundo tema, a importância, a gente vê que a importância está muito ligada à questão da saúde, né? Relacionada à questão da prática do exercício físico, a melhoria da saúde e ao sistema imunológico, questão do açúcar e da gordura no sangue, e a questão que veio à tona do isolamento, a questão da depressão e da ansiedade. Que o exercício físico ele
ajuda muito nesses pontos. Mas é o que eu digo, não é um processo muito rápido, é um processo que ele deve ser sistemático, ele deve ser contínuo para que gere os benefícios do exercício. Não é uma única vez, mas é um processo que a pessoa deve adotar para a sua vida, né? Que é o processo da continuidade para gerar o benefício, tá? Então, pessoal, assim, todo o seminário agora no sistema AVA, né, tivemos aqui o encontro síncrono, né, que a gente pode dizer assim, que todo mundo está aqui reunido, tá? Mas temos a atividade assíncrona, que será o fórum, tá? O fórum no sistema AVA, que aí vocês podem também discutir um pouco mais sobre o que foi apresentado hoje aqui. Tivemos um pouquinho de problema com a internet, né, mas vamos filtrando e tentando absorver o conteúdo que a gente discutiu. Parabenizo aos dois grupos, né, e podemos fazer um print agora, antes que a internet caia. Se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, liguem, e aí a gente faz um print para marcar o momento aqui com todos na sala. E finalizando a aula de hoje, tá? E depois eu vou colocar o fórum de discussão no AVA. Estão me escutando ou não? Estamos. Então vamos ver, vamos fazer um print aí, quem tiver com câmera. Emerson ligou rapidinho para a gente não... Tá bonito aí. Eliana tá mais bonita que Demerson. O professor foi para abrir quando fui pro salão ainda hoje. Né? Tá certo. Quem mais vai ligar a câmera para a gente fazer um print? Ninguém mais? Olha, uma turma grande dessa. Então vamos lá. Com quem está presente? Gabriel está entrando. Muito bem, Gabriel. A gente fica querendo ver vocês, né? E fica muito escondido com essas câmeras desligadas aí. Pelo menos no final a gente... Rosiane, muito bem, Rosiane. Pelo menos no final a gente se vê um pouquinho, né? Porque quando liga as câmeras, a internet fica um pouco fraca. Então, mais alguém? Então, deixa eu ver aqui, só um minuto, para eu fazer o print aqui. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo, tá? Vamos lá, preparou? 1, 2, 3 e... Peraí que o Miguel entrou bem na hora, ficou o print atrapalhando a câmera aqui. Vamos fazer de novo. E aí a Aline já entrou também. Muito bem, Aline. Vamos lá de novo. Preparou? 1, 2, 3 e... Aí. Deixa eu ver se captou. Muito bem. Captou, depois eu vou botar lá no grupo. E registramos o seminário de hoje com o grupo de Elian e o grupo de Demerson aí, né, com os temas relacionados muito à pandemia. Eu acho que foi muito bom e a gente continua essa discussão durante a semana na atividade assíncrona, né, no fórum de discussão. Tá bom? Agradeço a todos, parabéns aos grupos e semana que vem temos mais. Um abraço.